Quem acredita em milagre, quem está com a expectativa lá em cima, quem não tem medo do inferno, quem não vai se curvar diante da situação, faz barulho aí para o inferno ouvir. Amém. Nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra, mas nós entramos na guerra para vencer, nós não entramos na guerra para perder. Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser a sua que Ele vai perder. Eu não canso de falar isso. Deus nunca perdeu uma batalha e não vai ser na sua vez que Deus vai perder. Deus não envelhece, Deus não tem cansaço. Se você tirar uma foto de Deus há 1000 anos atrás e você tirar uma foto de Deus hoje, você vai ver a mesma imponência, o mesmo poder, a mesma autoridade. Ele não está com cabelos brancos, ele não está com a bengala na mão se apoiando, não. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Por que você vai sair curado? Porque Deus não muda. Porque você vai sair curado porque é vontade de Deus curar pessoas. E quando eu falo cura, não é cura somente no corpo, não. É em todas as áreas. Souza é 3 áreas: corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Vosso corpo, alma e espírito sejam irrepreensíveis diante do Senhor. É isso que Deus tem para você. Algo irrepreensível. Onde o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Queridos, eu quero ministrar uma mensagem. Eu ministrei essa mensagem 2 vezes. Eu ministrei mês passado no culto das 17. Eu ministrei ela domingo dia 16 desse mês. E pessoas me pediram para eu ministrar essa mensagem no culto Souza. Falaram: pastor, ministra essa mensagem no culto Souza que vai ser cura para pessoas. Eu acredito que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Você vai aprender algo que vai ser fundamental para você viver um milagre. Algo fundamental para você destravar coisas na sua vida. Eu quero falar sobre honra hoje à noite. Quero falar sobre honra. E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 6, versículo de 1 ao 6. Diz o seguinte: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, a não ser curou algumas pessoas, impondo as suas mãos. E estava admirado da incredulidade dele, e percorreu aldeias vizinhas ensinando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer para o Senhor que o Senhor não precisa ir para outro lugar. O Senhor não precisa ausentar deste lugar, porque este lugar existe uma atmosfera de honra. Essa noite nós iremos, ó Pai, aprender sobre honra. E nós iremos honrar o Senhor, iremos honrar Jesus, iremos honrar o Espírito Santo. Nós não iremos ter somente algumas curas com imposições de mãos, ao contrário, nós iremos ver sinais, prodígios, maravilhas, paralíticos levantando, surdo ouvindo, cego enxergando, portas se abrindo, câncer desaparecendo, esclerose múltipla sendo repreendida. Pai, a depressão vai sair em nome de Jesus. Pai, o sentimento de suicídio vai sair em nome de Jesus. Pai, a falência vai bater em retirada. Seus filhos serão prósperos e abençoados. Pai, é a melhor
é o melhor momento para nós vivermos a nossa melhor história. Pai, é o melhor ano para nós vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Pai, 2023 ainda vai acontecer coisas extraordinárias, coisas tremendas. Em 2023, ó Pai, o improvável, o impossível vai acontecer. Em 2023, ó Pai, o inimigo vai ser envergonhado. Em 2023, ó Pai, Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer. Em 2023, o seu povo vai prosperar. Em 2023, casamentos serão restaurados. Em 2023, filhos serão livres das drogas. Em 2023, ó Pai, pessoas vão sair da fila de transplante. Em 2023, pessoas que estão fazendo quimioterapia serão livres dela, porque o câncer não é nada para Jesus, enfermidade não é nada para Jesus, paralisia não é nada para Jesus, portas fechadas não são nada para Jesus. O inferno não é nada, Pai. Nada vai nos parar, nada vai nos deter. Pai, como foi dito, Pai, a nossa armadura pode ser até amassada, mas ela não será transpassada, Pai, porque nós temos aquele que nos protege, Pai. Aquele que nos guarda não dormita e não tosqueneja. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus, e nós fazemos menção do Teu nome, Pai. Fazemos menção do nome de Jesus, e fazemos menção do Espírito Santo no nosso meio. Seja bem-vindo, tenha liberdade para fazer o que o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de falar de milagre, de honra, eu quero que você entenda uma coisa bem clara essa noite. O mundo espiritual, ele age através da fé. Diga-se comigo, o mundo espiritual age através da fé. Existem dois tipos de fé, você tem que ter clareza absoluta a respeito disso. Existe a fé que é impulsionada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas existe uma outra fé que as pessoas passam desapercebidas, que elas convivem com essa fé sem saber que é uma fé. O medo é uma fé. Medo é fé no diabo. Entenda muito claro isso hoje à noite. A Bíblia diz em Romanos 6 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção plena dos fatos que ainda vão o quê? Acontecer. Quando você pega um diagnóstico médico, esse diagnóstico começa a mexer nas suas emoções, você começa a ficar perturbado, você está tendo uma fé negativa em algo que você está acreditando que vai o quê? Acontecer. O mundo espiritual, ele age por fé. Você não pode fazer parceria com medo, porque medo é um tipo de fé, e tudo se move por fé. Porque tem pessoas que não têm a vida transformada, porque estão sendo movidas pelo medo. A partir de hoje, quebre toda a parceria com medo e faça parceria com a palavra. Amém? Queridos, Jesus foi para Nazaré. Jesus começou até a fazer alguns sinais. Eles ficaram admirados com a sabedoria. Eles ficavam admirados com os sinais que Jesus estava fazendo. Mas lá na frente eles trataram Jesus com desonra. Entenda, a palavra diz que a fama de Jesus percorria por toda parte. Onde Jesus passava, uma multidão acompanhava Jesus. Onde Jesus passava, uma multidão apertava Jesus. Quando Jairo pediu para que Jesus fosse até a casa dele, e Jesus falou que iria, Jesus no caminho, a palavra diz que a multidão apertava Jesus, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue chegou por trás de Jesus e falou: se eu tão somente tocar nas vestes dele eu vou ser curado. Jesus vira e fala assim: ei, quem me tocou? Os discípulos falam: mestre, o senhor está ficando maluco? O que está acontecendo com o senhor? A multidão está te apertando. Tiago já empurrou 2. Pedro, com aquele jeitinho carinhoso dele, já deu um tapa nos 3 ali. E o senhor pergunta: quem foi que me tocou?
Jesus falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Então a multidão apertava Jesus. Já não era fácil Jesus passar desapercebido por onde ele passava. As pessoas já reconheciam Jesus. Mateus 14, 34 a 36 diz: tendo Jesus passado para a outra margem, ele chegou na terra de Genezaré. E a palavra diz que quando aqueles homens viram Jesus e reconheceram, mandaram que todos os que estavam ao redor, enfermos de todos os lugares, viessem até ele. E eles clamavam e rogavam a Jesus para que ao menos tocasse nas vestes dele. E todos quantos tocavam nas vestes de Jesus, todos eles foram curados. Uma coisa que você precisa aprender sobre honra essa noite, entenda: honra não é por merecimento, honra é por reconhecimento. Todas as pessoas que honraram e reconheceram aquilo que Jesus carregavam, elas tiveram as suas vidas completamente mudadas. Diga-se Bartimeu, diga-se a mulher do fluxo de sangue, diga-se o centurião, diga-se a mulher firocenícia, diga o leproso quando Jesus desceu no monte. Todos eles reconheceram o poder que havia em Jesus. Se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu serei curado. Eles reconheceram o que Jesus carregava e eles tiveram a vida transformada. Honra não é por merecimento, entenda, honra é reconhecimento. Eles entronizaram Jesus em um lugar de honra em suas vidas. Honra significa valorização, apreciação, ter em autoestima. Honra é reverenciar, tratar com distinção e deferência. Honrar alguém é ter alta consideração, enxergando como importante e precioso. Honrar é ter alguém com alta consideração, enxergando essa pessoa como importante e precioso. Pessoas que reconhecem Jesus e tratam Jesus como o importante, o precioso. Pessoas que tratam Jesus e a palavra com importância e com preciosidade, são as pessoas que vão ter as suas vidas completamente mudadas. Diga assim: trate Jesus e a sua palavra como importante e precioso. Diga assim: valorize a palavra, tenha ela como verdade absoluta, e assim você vai estar honrando o Pai, honrando o Filho e honrando o Espírito Santo. Como é que você honra a Deus? Tratando a palavra como verdade absoluta. E assim você vai honrar o Pai, você vai honrar o Filho e você vai honrar o Espírito Santo. Jesus não foi honrado em Nazaré. Jesus não foi honrado pelos sacerdotes do templo. Jesus não foi honrado pelos doutores da lei. Em Nazaré eles trataram Jesus como comum. Eles desonraram a Jesus, tratando ele como filho do carpinteiro. Ei, Jesus não é o filho do carpinteiro. Jesus é o Senhor Salvador. Jesus é aquele que morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Jesus não é aquele que faz somente algumas curas, não. Jesus é a própria cura. Jesus não é aquele que faz somente alguns milagres, não. Jesus é o próprio milagre. Jesus não é aquele que é uma porta, não. Jesus são todas as portas que você precisa na sua vida. O Jesus que você precisar e você honrar, esse Jesus vai se manifestar na sua vida. Se você honrar Jesus como a cura vai acontecer. Se você honrar Jesus como a providência, o dinheiro vai aparecer. Se você honrar Jesus como aquele que vai mudar o seu casamento vai ser restaurado. Você precisa saber que Jesus é o centro de tudo e ele precisa ser honrado. Mas em Nazaré ele foi tratado como comum. Para os sacerdotes doutores da lei, ele era o filho de Beelzebu, ele era o comilão, ele era aquele que tinha demônios, ele era o blasfemo. Eles trataram Jesus com desonra porque eles não carregavam honra. Não tem como você exigir de alguém honra se ela não carrega honra. Porque pessoas não estão sendo curadas, porque pessoas não estão sendo libertadas, porque elas não carregam honra.
Não tem como você dar honra se você não carrega. Cada um dá aquilo que tem. Eles viam Jesus segundo o seu entendimento. Honra, como eu já disse, é respeito, consideração, tratar com alta estima. Entenda, honra é um princípio. Diga assim, honra é um princípio. E como diz Bill Johnson, se você quebra um princípio, o princípio vai quebrar você. Honra teu pai e tua mãe para que te vais bem e tenha dias prolongados na face da terra. Porque tem pessoas sendo ceifadas antes do tempo, porque vivem num momento de desonra, desonrando o pai, desonrando bem a mãe, e a palavra diz, não vai ter dias prolongados na face da terra. Deus age em ambiente de honra. Você precisa criar uma cultura de honra. A honra é um princípio. E quando você quebra o princípio, como eu falei, o princípio vai quebrar você. Eles quebraram o princípio de honrar Jesus. E a palavra diz que Jesus fez somente o quê? Algumas curas com imposição de mãos. Não pôde operar nenhuma maravilha, nenhum sinal maravilhoso. Devido o quê? À desonra deles. Você não pode quebrar esse princípio. Tem pessoas que tratam Jesus e tratam a palavra sem honra. Colocam a palavra no local, não coloca a palavra no local que deveria ser colocada, o local de reconhecimento e de valorização absoluta. Entenda, a palavra é a fonte de todo milagre, porque a palavra revela Jesus e essa deve ser honrada. A palavra é a fonte de todo milagre e porque ela revela Jesus, portanto, ela precisa ser honrada. Entenda que a honra é uma extensão da nossa natureza. A honra precisa ser a extensão da nossa natureza. A honra não deve ser concebida somente quando sentimos que alguém a conquistou. Não, mas ela é uma extensão da nossa natureza, algo que nós carregamos e nós oferecemos. Você não honra uma pessoa porque você sentiu que ela conquistou aquilo. Você honra alguém devido ao princípio. Você não honra o seu pai porque ele é bom. Você não honra o seu pai porque ele é o melhor pai do mundo. Você não honra o seu pai porque ele é aquele que traz toda a provisão. Não, você honra o seu pai porque a palavra diz, honra teu pai e tua mãe. Se o seu pai é um alcoólatra, se o seu pai é um mau pai, se o seu pai, como diz, é um monstro, você tem que honrar essa pessoa. Porque quando você honrar uma pessoa, a pessoa como essa, você vai atrair a presença de Deus. E quando você trai a presença de Deus, e Deus chega no local, essa pessoa que é o monstro, essa pessoa que é o pior pai, vai se transformar o melhor pai na sua vida, porque Deus habita no ambiente onde há honra, porque honra não é por merecimento, honra é por reconhecimento. Você consegue entender isso? A honra não diz respeito à pessoa, a honra diz respeito a você, porque a honra é na honra onde você vai conseguir o seu próximo acesso. Eu quero repetir isso. A honra não diz respeito à pessoa, a honra diz respeito a você, porque é na honra que você vai conseguir o seu próximo acesso. Pessoas não conseguem ir para o nível maior, sabe por quê? Devido à falta de honra, não carregam honra. A honra, ela promove. Nós damos honra a alguém não de acordo com o destino, mas de acordo com nós damos honra a alguém de acordo com o seu destino e não de acordo com a história da pessoa. Diga assim, eu honro a pessoa de acordo com o destino dela e não de acordo com a história dela. O problema é que nós estamos presos na história passada da pessoa. E aí nós estamos desonrando a pessoa. E Deus não habita um ambiente onde há desonra.
Deus não habita no ambiente onde há desonra. Entenda que um ambiente de honra atrai a presença de Deus. Diga assim comigo: um ambiente de honra atrai a presença de Deus. Quando as pessoas são tratadas com honra, elas dão o melhor dela. O que eu disse? Quando as pessoas são tratadas com honra, elas dão o melhor dela. Agora, quando as pessoas são tratadas com desonra, com desprezo, os indivíduos vivem debaixo de opressão e ficam aquém do propósito delas. Porque tem pessoas que não desenvolvem o melhor na sua empresa, porque são tratadas com desonra. Porque muitas vezes seu cônjuge não desenvolve o melhor dele, porque são tratados com desonra. Quando a pessoa encontra um ambiente, uma atmosfera de honra, ela vai dar o melhor dela. Eu falo para as pessoas, muitas vezes um marido quer uma mulher submissa, uma mulher que esteja o tempo todo de acordo com ele, mas ele esquece o que a Bíblia diz, lá em 1 Pedro 3, a Bíblia diz: vós marido, tratai as vossas esposas como Cristo tratou a igreja, ao ponto de dar a sua vida por ela, tratando-as com honra, como vaso mais frágil. Eu falo para as pessoas, uma mulher que se sente amada, uma mulher que se sente honrada, não vai ter dificuldade nenhuma em ser submissa. Agora a pessoa o cara é como porta de igreja medieval, aquelas igrejas antigas. Você passa a mão, é grossa, parece uma lixa, e quer uma mulher submissa. Você nunca vai ter uma mulher submissa. Mulher para ser tratada com honra e com respeito, e você ser capaz de dar a sua vida por ela. Aí você vai atrair Deus para sua casa, e as coisas vão acontecer. É na honra que sai o melhor das pessoas. Entenda, Deus vai dar o melhor dele no lugar onde ele encontrar uma atmosfera de honra, no lugar onde ele for honrado e celebrado. Deus vai dar o melhor dele no local que ele encontrar uma atmosfera de honra, onde ele é celebrado e honrado. Quando você vive um ambiente de honra, você viverá a sua melhor versão. Fará com que as pessoas vivam as suas melhores versões, e consequência é que você não vai querer ser outra pessoa. Quando você vive quando a honra é uma extensão dentro de você, você vai se tornar a melhor pessoa. E por que você vai se tornar a melhor pessoa? As pessoas irão se tornar a melhor pessoa, e você não vai querer ser outra pessoa. Você vai querer ser você mesmo. Você vai olhar para você no espelho, você vai se apaixonar, vai falar assim: caramba, você é demais, você é 10, você é fantástico, porque você carrega honra. Honra não é dar algo de valor para a pessoa. Honra é reconhecer o valor que a pessoa tem. Eu quero dizer, o fato de você dar uma Ferrari para uma pessoa não quer dizer que você honra uma pessoa. Honrar não é dar um presente. Honrar é reconhecer o valor que a pessoa carrega e aquilo que ela carrega. E porque eles não reconheceram o que Jesus carregava, eles não viveram milagres no meio deles. Entenda, nós precisamos criar uma cultura de honra. Diga assim: nós precisamos criar uma cultura de honra. Honra não é constituída em cima daquilo que eu necessito. A honra é constituída em cima daquilo que eu dou. A honra não é constituída em cima daquilo que eu necessito. A honra é constituída em cima daquilo que eu ofereço, aquilo que eu dou para as pessoas. Queridos, entenda que se não sabemos honrar aqueles que menos merecem, estamos construindo um ambiente de desonra. Se nós não conseguimos reconhecer o valor das pessoas que menos merecem, nós estamos criando, menos merece, entre aspas, nós estamos criando um ambiente de desonra.
Queridos, é muito fácil honrar o bispo JB. É muito fácil honrar pastores. É muito fácil honrar liderança. Mas Deus quer ver você honrando as pessoas que, entre aspas, estão no nível mais baixo. Deus quer ver a cultura de honra sendo exercida quando você honra. Eu vou colocar assim, essa palavra, e eu considero como colaborador, considero aquela pessoa que Deus chamou para um propósito, chamou para um chamado, e que contribui trabalhando no serviço como zelador. Vamos colocar o zelador. É muito fácil você honrar o bispo JB, mas Deus quer ver se você tem a mesma intensidade para honrar o zelador que te serve ali limpando o banheiro, aquele que abre a porta para você, aquele que está ali, ó, com um sorriso no rosto ali, ó, e dizendo bom dia, seja bem-vindo. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus quer ver isso. Foi muito fácil Davi honrar Saul, que por 13 anos ficou perseguindo ele, tentando matar ele. Ele teve facilidade. Quando o Saul esteve na mão dele, ele chegou assim: eu não vou tocar no ungido do Senhor, ele é ungido de Deus. Ele honrou Saul, reconhecendo Saul como rei que carregava uma unção, mas teve a dificuldade em honrar Urias, porque estava com medo de ser reconhecido o pecado dele. Ele desonrou Urias. É muito fácil honrar em cima, mas a cultura da honra não tem dificuldade nenhuma em honrar em cima e dificuldade nenhuma em honrar na parte de baixo, porque a honra, todos são dignos de honra. Diga assim: todos são dignos de honra. Portanto, todos devem ser honrados, porque todos têm valor, todos têm um DNA divino, todos carregam o DNA de Deus. Filipenses 2,13 diz o seguinte: não façais nada por contendas ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere o próximo superior a você mesmo. Cada um considere o outro o quê? Superior a você mesmo. Se você se enquadrar nisso, você vai criar uma atmosfera de honra e você vai atrair a presença de Deus, porque todos são dignos de honra. Olha só o do versículo, Romanos 12, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo-vos honra uns aos outros. Existe uma preferência no coração de Deus, que cada um honre um ao outro, com amor fraternal. Deus está falando: eu quero que você ame, mas eu quero que você ame com honra. Amar o que te corresponde à sua expectativa é muito fácil. Agora, amar aquele que te persegue. Eu tenho o testemunho do meu cunhado, pastor Sandro. Hoje ele está aposentado, ele foi policial civil, e ele trabalhava no departamento de recursos humanos da Polícia Civil. E ele tinha um chefe que ele perseguia crente, pisava em crente. Ele chamava o meu cunhado de: lá vem o crentinho, lá vem o Bíblia ali, ó. Lá vem o pequenino. E começou a perseguir meu cunhado. Ele perseguiu tanto meu cunhado, que meu cunhado chegou e falou, num quarto ele conta, num quarto, ó, chegou de madrugada e falou: Deus, não aguento mais não, Senhor, não aguento mais, não aguento, eu coloco duas coisas para o Senhor: ou o Senhor me tira do departamento, ou o Senhor tira o meu chefe do departamento. E Deus virou para ele e falou assim: eu não vou tirar você do departamento, e eu não vou tirar o seu chefe do departamento. Eu quero que a partir de agora você comece a honrar o seu chefe. Ele falou: ei, Deus, espera aí, o senhor está entendendo tudo errado. O senhor está entendendo tudo errado. Eu não aguento mais aquele homem. Ele me persegue o tempo todo. Eu não consigo ficar nesse departamento. E Deus virou para ele: você vai ficar no departamento, e a partir de hoje eu quero, comece a honrar o seu chefe. Ele falou: tá bom, Deus, se você quer desse jeito, então vai ser desse jeito que vai ser. E ele colocou no coração: tá bom, vou honrar. E o chefe pediu: quem pode fazer isso? Posso fazer, chefe.
Quem tem disponibilidade de ficar o final de semana? Eu tenho disponibilidade. E não pense que ele ficou melhor não. Ele falou, ele ficou mais endemoniado ainda. Aí que o chefe dele piorou. Só que o ambiente de honra quebra todo o jugo. O ambiente de honra quebra toda a resistência. E conforme o Sandro começou a honrar o chefe dele, as coisas foram começando a mudar. A atmosfera de honra atraiu a presença de Deus. Chegou o momento do chefe dele ser aposentado. E quem ele indicou para ser o substituto dele? E o Sandro, só um pouquinho. E o Sandro, ele foi o primeiro agente de polícia a se tornar diretor substituto dos recursos humanos da Polícia Civil. Era cargo que somente delegados poderiam ocupar. Só que a honra atraiu tanta presença de Deus que criou uma brecha lá, e ele foi o primeiro agente de polícia que se tornou diretor substituto da Polícia Civil, sentando junto com o governador de Brasília. Agora você pode aplaudir ao Senhor. Entenda, um ambiente de honra atrai a presença de Deus e quebra todo o jugo, quebra toda a resistência. 1 Pedro 2,17: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Está dizendo o quê? Honrai ao quê? Me ajuda aí, gente. É para honrar o seu pai? É para honrar sua mãe? É para honrar o seu patrão? E eu quero abrir um gap aqui, para você entender o que é um ambiente de honra e o que é uma desonra. Se você é funcionário, você trabalha numa empresa, e você tem 2 horas de almoço, e você tem o costume de chegar com 2h20, 2h15, 2h30, esses 15 minutos, 20 minutos, essas meia hora, você está criando um ambiente de desonra. Ficou tenso, como diz o bispo JB, ficou tenso agora, né? Ficou duro de ouvir, né? Eu tinha uma tia que ela trabalhava para mim, e a minha tia é crente da Assembleia de Deus, e ela trabalhava era recepcionista de telefone. E de vez em quando eu chegava na empresa lá, estava lá minha tia profetizando no telefone, orando pelas pessoas, declarando. E eu falei, tia, pelo amor de Deus, a senhora está vivendo um ambiente de desonra. Agora não é na hora da tia pastora, não é a hora da tia intercessora, não. É a hora da tia funcionária. Existem clientes querendo ligar aqui e não está conseguindo, porque a senhora está exercendo um ministério fora do ministério. Então, tia, a senhora está criando um ambiente de desonra. Não, mas eu estou orando pela pessoa. Você está criando um ambiente de desonra. Aquela hora não é hora de você orar pela pessoa. Na hora do seu intervalo, ou quando você sair do emprego, você liga para a pessoa, ora para a pessoa, profetiza, vai na casa dela, faz ela aceitar Jesus. Mas agora não é honra. Quantas pessoas não têm resultado porque vivem em ambiente de desonra? Eu tinha um funcionário que tomar Coca-Cola para ele era pecado, mas roubar não era pecado. Coerência, né? Ambiente de desonra sendo construídos, queridos. Mas hoje à noite você vai aprender sobre honra, e você vai atrair a presença de Deus. Entenda que toda desonra, ela afeta a atmosfera. Diga assim, toda desonra afeta a atmosfera, e os milagres não vão acontecer. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus começou bem lá em Nazaré. Jesus chegou fazendo algumas coisas, eles ficaram espantados, admirados. Não, de onde vem esses sinais? De onde vem essa sabedoria que sai da boca dele? Porventura não é ele o filho do carpinteiro? Não é irmão de Tiago, de Simão? As suas irmãs não estão no nosso meio? E escandalizaram-se dele. Jesus começou bem, eles começaram bem.
e terminaram ruim. O problema não é como começa, e sim como termina. Tem muita gente que começa muito bem, com honra, e termina com desonra. E a desonra tem um alto preço. Diga assim: a desonra tem um alto preço. Olha só, os filhos de Eli, eles desonraram ao Senhor. Eles trataram comum as ofertas do Senhor, faziam de qualquer jeito. Morreram os dois no mesmo dia numa guerra contra os filisteus. E antes deles morrerem, e antes de ele morrer, Deus virou para Eli e falou assim: por que honras mais o teu filho do que a mim? Por que honra mais os teus filhos do que as minhas ofertas? Eu tinha dito para vocês que a sua descendência teria sacerdote eterno diante da minha presença, mas Deus fala: longe de mim que tal coisa aconteça, porque honrarei os que me honrarem, mas os que me desonrarem serão desprezados por mim. E depois eles foram para a guerra contra os filisteus e morreram os dois no mesmo dia. E Eli, quando soube a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. A mulher de um dos filhos de Eli teve o filho e chamou de acabou, foi-se a glória de Deus, porque a arca foi tomada. Tudo devido a uma atitude de desonra do sacerdote. Ei, você que é marido, você é o sacerdote na sua casa, muitas vezes as coisas não estão acontecendo, sabe por quê? Porque você está vivendo um ambiente de desonra. Miriam ficou leprosa, e ela interrompeu a ida para a terra prometida durante 7 dias. O povo teve que ficar parado no mesmo lugar esperando 7 dias, devido à desonra. A desonra faz com que as coisas parem. Ela e Arão chega para Moisés ela e Arão chega diante do povo e fala assim: porventura o Senhor só fala através de Moisés? Não fala o Senhor através de nós? Ei, Deus falava através deles. Eles encheram o peito. Deus também fala através da gente, não é só através de Moisés não. E olha que Moisés estava errado, casou com a mulher cuxita, e Deus falou que não era para casar com a estrangeira. Moisés casou com a estrangeira, ele estava errado. Mas quando o sacerdote está errado, quem trata com ele é Deus, não é você. Você não trata, porque se você tentar tratar, você vai trazer desonra e vai sobrar para você. E elas chegaram e falaram assim: o Senhor também fala através da gente. Aí Deus escuta aquela conversa: ei, vem cá os 3 aqui na tenda. Chegam os 3 na tenda, e Deus fala: ei, se eu quero falar por alguém, eu falo por sonhos. Se eu quero falar por alguém, eu falo por visões. Se eu quero falar com alguém, eu uso várias formas. Mas em relação ao meu servo Moisés, eu não falo com sonhos, visões, de outras formas. Eu falo com ele face a face. Como, pois, não temeste levantar-se contra o meu servo Moisés? Ei, quando você vive honra, você não vai precisar se defender. Ele mesmo vai se defender por você. E a nuvem saiu, e Miriam ficou o quê? Leprosa. Arão dá um grito, pede para Moisés interceder, e Moisés intercede para Deus. Deus fala assim: se ela tivesse cuspido na cara do pai dela, ela não teria que ficar 7 dias debaixo de desonra? Então tire ela do meio do arraial, que ela fique no deserto durante 7 dias. Ela ficou 7 dias deixando de desfrutar o que tinha no arraial. Ela ficou 7 dias fora, deixou de desfrutar a presença de Deus. E devido ao pecado de desonra dela, o povo teve que ficar parado por 7 dias. Tem coisas que estão travadas devido à desonra, queridos. Mical. Davi decide trazer a arca. Na primeira vez ele faz de forma errada, coloca no carro de bois, e o carro tomba, a arca vira. Uzá morre quando tocou na arca, porque ele não era levita. E Davi fica entristecido, manda a arca para casa de Obed-edom. Ela fica 3 meses lá. Enquanto ela estava lá 3 meses, prosperou Obed-edom. Chegou ao conhecimento de Davi que Obed-edom estava
prosperando, e Davi entendeu que Deus não estava zangado, não estava com raiva, porque Deus não é ranziza, Deus não é punitivo. E ele procurou qual a forma correta de trazer a arca. E ele descobriu que era através dos varais, que era colocado nas argolas e deveria trazer nos ombros dos levitas. Ele faz da forma correta, a arca chega na cidade, existe uma festa. Davi tirou toda a veste real dele, colocou somente uma roupa de linho fino, transparente, e começou a dançar, dançou, depois deu pão para o povo, despediu o povo, abençoou. Mas Mical ficou lá em cima, olhando aquilo tudo, e Mical desprezou a adoração de Davi, e chegou e desonrou Davi. E porque ela desonrou Davi, ela ficou estéril, não pôde ter filho. Quantas pessoas que têm a vida com esterilidade em várias áreas da vida dela, devido a uma desonra. Uma esterilidade na área financeira, uma esterilidade em relação à cura física, uma esterilidade em relação a projetos, não consegue ser mãe. A pessoa, o homem, tenta, já abriu 10 empresas e nada prospera, parece que tudo é estéril, devido ao quê? Desonra. Mical ficou estéril. Esterilidade é consequência de desonra. Mas hoje Deus decidiu que Ele vai quebrar toda a esterilidade aqui, porque as pessoas vão sair daqui honrando a Deus, vão sair daqui honrando pessoas, vão sair aqui honrando pai, honrando mãe, honrando filhos. Vai atrair a presença de Deus e milagres vão acontecer. Entenda uma coisa: o que movimenta o reino dos céus é a honra. Diga assim comigo: o que movimenta o reino dos céus é a honra. Honra teu pai e tua mãe, para que te vais bem e tenha dias prolongados na face da terra. Honra o Senhor com teus bens e com fruto, com as primícias da sua renda, e encherão os seus celeiros e transbordarão de os seus lagares. A palavra diz também, Deus diz: honrarei aos que me honrarem, mas aos que me desonrarem serão desprezados por mim. O que movimenta o reino dos céus, o que movimenta a atmosfera dos céus, o que atrai a presença de anjos, o que atrai a presença do Espírito Santo, o que faz as coisas que estão liberadas no céu acontecer aqui na terra, é quando se encontra uma atmosfera de honra, porque a atmosfera de honra atrai o próprio Deus, e a honra nunca será esquecida. A honra nunca será esquecida. Uma mulher com um gesto pegou, comprou um perfume num vaso de alabastro. E a Bíblia diz que era o salário de um ano inteiro. Vamos colocar o salário mínimo aí, vamos colocar R$1.200. Mas vamos colocar 1.200 só para melhorar. Vezes 12, R$14.400 foi o valor do perfume que ela comprou, que despejou nos pés de Jesus. E Jesus falou: aquilo que ela fez hoje nunca será esquecido, será contado em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as estações. E foi tão poderoso a atitude de honra dela, que está registrada aqui na Bíblia. E nós conseguimos ler o que ela fez. A honra nunca será esquecida por Deus. Você pode não estar colhendo a honra agora, mas cedo ou mais tarde você vai colher. Você pode não estar colhendo agora, mas cedo ou mais tarde você vai colher, queridos. Eu queria que você ficasse de pé. E entenda: se você honrar o lugar onde você está, Deus vai te levar ao lugar que você deve estar. Vou repetir essa frase aqui: se você honrar o lugar que você está, Deus vai te levar para o lugar que você deve estar. Porque a honra não deve ser buscada,
Jesus, ele não buscava honra. Jesus não buscava a vontade dele. Jesus buscava fazer a vontade do Pai que enviou. A honra não é oferecida, querida. A honra é oferecida, a honra não é cobrada. Jesus não cobrava honra. Honrar alguém significa conferir glória, reputação, fama, celebridade. Entenda que honra é um ato de humildade. Para honrar, precisamos cuidar das nossas ofensas. Para honrar, nós precisamos cuidar do nosso orgulho. Para honrar, é necessário entender que honra é um ato de humildade. Quem honra o Filho, Jesus falou, honra aquele que o enviou. Quem honra o próximo, honra aquele que formou o próximo. Quem honra um pequenino, está honrando o próprio Deus. Quando você honra qualquer pessoa aqui na terra, você estará honrando o próprio Deus. E não pôde fazer ali maravilhas, senão algumas curas, impondo-lhes as mãos. Pastor, eu descobri que eu preciso mudar algumas atitudes minhas em relação à honra. Romanos 5, Jesus fala, se você for fazer alguém, Paulo fala, se você for, vós servos, fazei, tratai com honra os vossos patrões, não na vista, mas quando você está em oculto, não fazendo para ele, mas fazendo como se fosse para o próprio Deus. Eu tinha uma empresa que tinha 80 funcionários. Meu pai, eu cuidava da parte administrativa financeira, tinha um sócio que ele cuidava na área comercial, e meu pai tratava na área do pátio, cuidando dos funcionários. E eu tinha câmaras espalhadas na empresa, e eu via a diferença como eles honravam quando meu pai estava presente, e eu via como eles honravam quando meu pai estava ausente. A honra é tanto quando você está presente, como quando a pessoa está presente ou quando a pessoa está ausente, porque você não honra a pessoa, você honra primeiro é Deus, e quando você honra a pessoa, você está honrando Deus. Quando você honra aquela pessoa na ausência dela, você está honrando Deus na presença dele, porque Deus está presente. Eu não posso fazer esperando o louvor de homens. Eu não posso fazer esperando o reconhecimento de homens. Porque a honra é constituída não em cima daquilo que eu necessito, mas em cima daquilo que eu dou. Eu dou honra. E só pode honrar quem carrega honra. Pastor, eu descobri que hoje eu preciso aprender um pouco de honra. Eu preciso carregar um pouco mais de honra. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Pastor, agora eu estou entendendo porque certas coisas estão travando. Eu quero no altar apresentar diante do Senhor a minha mudança, o meu desejo de mudança. Muitas vezes, querido, nós estamos vivendo um ambiente de honra, de desonra, sendo pais. Achamos que nós somos a verdade absoluta e nós queremos impor. Seu filho é a imagem e semelhança de Deus, merece ser honrado. Você não é o dono da razão, não, queridos. Mas pastor, meu pai é tão chato. Pode vir mais para frente aqui, queridos. Eu quero finalizar com uma pessoa que eu atendi ela. E ela com a vida toda travada e orando, nós conseguimos conectar com Deus. E ela ficou muito emocionada, ela escutou Deus falando com ela, que ia mudar a vida dela, mudar a história dela. E ela se quebrantou muito na frente. E o Espírito Santo falou comigo, fala para ela que ela tem que perdoar o pai dela. E ela falou assim, eu falei assim, querida, você precisa perdoar o seu pai. Falou assim, como assim, Deus? Como assim, pastor? Não, o Espírito Santo falou para mim, você precisa perdoar o seu pai.
Não tem como, pastor. Não tem como, pastor. Ele era um monstro. Pastor, eu tinha 9 anos, eu morava no interior, na fazenda. Eu só era uma criança de 9 anos que tinha um sonho de ir para a cidade, estudar, ser médica. E quando eu comecei a estudar, meu pai falou assim: não, você não tem que estudar, você tem que pegar numa enxada. E eu arrumei os livros, meu pai rasgou meus livros, queimou os livros. E eu insisti em estudar. Meu pai chegou um dia, quando eu cheguei, eu estava estudando, pastor, que eu cheguei em casa, eu tinha 12 anos. E quando eu cheguei à noite para entrar dentro de casa, meu pai trancou a porta e falou assim: eu já falei para você que não é para você estudar. Pastor, eu com 12 anos fiquei na porta de casa lá de fora, homens passando lá de fora, com medo de ser violentada. Este era o meu pai. Como é que o senhor fala que eu tenho que perdoar meu pai? E eu falei: porque honra é princípio. Você não honra seu pai porque ele foi um bom pai. Você honra seu pai porque ele foi seu pai, aquele que Deus escolheu. E você tem que perdoar o seu pai. Quando você perdoar o seu pai, você está criando uma atmosfera de honra e você vai atrair a presença de Deus. E ela conseguiu fazer aquilo e teve a vida completamente mudada. Quantas pessoas espiritualmente aleijadas, fragilizadas, destruídas porque vivem um ambiente de desonra. Eu falei do marido, eu quero falar agora da esposa. A Bíblia fala que o homem deve ser honrado, que você tem que ser submissa. E eu quero dizer para você, o homem que se sente honrado dentro de casa, não vai ter dificuldade nenhuma em honrar você e dar a vida dele por você. E eu vou mudar a palavra: o homem que se sentir respeitado dentro de casa não vai ter dificuldade nenhuma em honrar a esposa. O problema é que muitas vezes o homem se sente desrespeitado, e isso é uma atitude de desonra. E aí não adianta você vir para o culto soso, pedir para Deus trazer a cura, a salvação e libertação, porque Deus não vai contra o princípio dele. A atmosfera de honra atrai a presença de Deus. Pai, olha essas pessoas aqui presentes. Hoje é uma noite de cura, hoje é uma noite de salvação, hoje é uma noite de libertação. A honra, ela liberta. A honra atrai a presença de Deus. A honra manda embora a incredulidade, porque a honra é reconhecimento, não é por merecimento. E nós reconhecemos a Tua presença, nós reconhecemos o peso da Tua palavra, nós reconhecemos que a Tua palavra é verdade absoluta, nós reconhecemos que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, nós reconhecemos que nós devemos tratar todos com honra. Devemos amar com amor fraternal, mas de preferência honrando uns aos outros. O amor é expresso através da honra. E nós queremos amar, Senhor, nós queremos ter a vida mudadas, transformadas. E eu te peço ao Senhor que hoje eles possam sair daqui, ó Pai, carregando, Deus, essa consciência sobre honrar pessoas, honrar a liderança, honrar o cônjuge, honrar os filhos, honrar a Tua palavra, honrar o Senhor, honrar Jesus, honrar o Espírito Santo, para que sejam curados e libertos. Honrar o ambiente onde eles estão, honrar as pessoas não devido à história dela, mas honrar as pessoas devido àquilo que o Senhor vai fazer através da vida delas. Elas podem não estar parecendo aquilo que o Senhor consegue ver nelas, mas nós queremos honrar aquilo que o Senhor consegue enxergar nas pessoas. Nós queremos trazer isso para fora. Venha com a Tua presença, venha com o Teu quebrantamento. Nós não queremos desprezar o Senhor, e nós queremos a oração inicial. O Senhor não vai precisar ir para outro lugar para ensinar. Não, o Senhor vai ensinar aqui no nosso ambiente, porque nós decidimos essa noite atrair e criar a cultura da honra no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, no ambiente de honra onde o melhor das pessoas são colocadas para fora,
Nós conseguimos ser o melhor, Pai, quando somos honrados, respeitados. E quando nós damos o nosso melhor, nós iremos honrar outras pessoas. E essas pessoas serão honradas e respeitadas. E elas vão dar o melhor delas. E nós vamos conseguir, ó Pai, perceber que no ambiente da honra o Senhor é atraído. E nós não iremos querer ser ninguém, Pai, a não ser nós mesmos. Porque quem honra tem identidade, quem honra tem DNA. Quem honra tem Pai. E quem honra atrai a presença do Pai. Nós saímos muito claros hoje, Senhor. Nós queremos honrar a Tua presença e aquilo que o Senhor carrega. Através das pessoas. Através da Sua palavra. Através dos nossos genitores. Nós queremos honrar os nossos filhos. E nós queremos ser sarados hoje à noite. Uma mensagem, Senhor, bem pastoral, mas ela abre portas, ela muda histórias. Eu lembro hoje, Pai, quando eu ministrei na Academia das Nações, a matéria sobre honra, e hoje o nosso pastor, Pai, lá de Goiânia, pastor Bruno, ele nem era pastor, ele ouviu aquela aula e ele falou: pastor, essa aula mudou a minha vida e mudou a minha história. E ele descobriu como ele carregava a desonra ali na empresa na multinacional que ele trabalhava. E ele falou que aquela aula foi um divisor de águas antes e depois na vida dele. E que a mesma coisa que aconteceu naquele dia, naquela manhã de domingo, onde o pastor Bruno teve a vida dele completamente transformada e mudada. Eu peço ao Senhor que aconteça a mesma coisa hoje. Que essa palavra venha, Senhor, repousar no coração das pessoas. Que o Senhor venha mostrar, ó Deus, todas as atitudes de desonra que não são percebidas. Muitas vezes, Pai, nós criamos atitudes que não são percebidas, mas nós estamos criando uma atmosfera de desonra. E onde há atmosfera de desonra, Pai, os milagres são abortados. Onde há uma atmosfera de desonra, Pai, o que impediu Jesus de operar milagres foi a desonra. Nós não queremos cometer o mesmo erro do povo de Nazaré. Nós queremos criar uma atmosfera de honra, porque nós não queremos que Jesus vá para outro lugar. Nós queremos Jesus neste lugar. Nós não queremos o Espírito Santo para outro lugar. Nós queremos o Espírito Santo no nosso meio, realizando aquilo que Ele veio para fazer. O operador de milagres vai criar milagres no nosso meio. Nós atraímos a Tua presença, e eu profetizo sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, a cura que eles necessitam, que eles recebam em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar você. Eu quero declarar que o restante de 2023 vão ser dias e meses de honra. Dias e meses onde você vai quebrar todo o jugo. Dias e meses onde você vai atrair a presença de Deus. E o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai ser o melhor meio de ano da sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Como aconteceu com o pastor Bruno, eu quero profetizar. Vai acontecer uma mudança radical na sua vida se você colocar em prática essa palavra. Entenda, essa palavra vai mudar a sua vida. E você quer ir para casa, eu quero te abençoar. Quero declarar um restante de semana super abençoado. Amanhã nós vamos começar o Congresso de Mulheres. Aqui na quinta-feira à noite, o Hombridade vai estar acontecendo aqui. E vire para essa pessoa do seu lado e diga assim: que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Queridos, tenha um restante de dia e um restante de mês super abençoado em nome de Jesus. Que seja a sua melhor semana em nome de Jesus. A equipe vai estar se posicionando. E se você ainda quer receber uma oração, nós estaremos orando ainda por você.